Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Um Esporte. Você é Arturo Paganini. Você é João Medusa. E é isso. Hoje vamos bater um papo com Mariana Dantas. Mariana, que é uma das principais referências da gestão esportiva no Brasil e em Sergipe, obviamente. E hoje vamos falar, Mariana, sobre algumas políticas públicas. Vamos falar sobre o desenvolvimento do esporte, os desafios do esporte aqui em Sergipe. E é isso, o nosso bate-papo vai ser sobre isso. E este episódio, lembrando que tem o patrocínio da Printel, né, que é uma empresa de desenvolvimento tecnológico que acredita no esporte como desenvolvimento, né, e sempre está aqui apoiando o canal da gente. Agradeço muito a Printel em nome de Vavá, nosso triatleta. E é isso, Mariana, seja muito bem-vinda ao canal Esporte. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. 2 apaixonados do esporte, pelo esporte, né? Que trabalham aí nos bastidores, trazendo sempre as melhores imagens pra gente. E agora trazendo aí também boas histórias. Mariana, vamos lá então. Vamos começar nosso bate-papo. Para começar, é impossível a gente começar sem falar um pouco ali da sua carreira como karateca. E a primeira pergunta que eu queria fazer: o que é que Mariana Dantas, karateca, tem para ensinar? O que é que ela ensinou a gestora Mariana Dantas? Ave Maria. Já começa forte o negócio. Ai, tudo. Toda a determinação, a resiliência, a disciplina, os estudos mesmo, né? Que no caso do karatê era o treinamento, né? Que precisava para ter os resultados. O espírito em equipe, né? Colaborativo ali. Eu acho que, na verdade, os ensinamentos que o karatê me trouxe foram muito além do tatame, né? As medalhas que eu conquistei, graças a Deus, não foram poucas, mas ela é uma pequena parcela de tudo que o karatê me proporcionou, né? Porque todo atleta, ele perde mais do que ganha. Isso é fato. Aquele atleta que disser que ganhou mais do que perdeu, ele não tá nem 10% da carreira dele de atleta, né? Então, as medalhas são poucas em relação a todo o esforço, né, que a gente imprime ali. Então, até isso ensina, né? Que é inclusive uma das coisas que eu prezo muito, assim, por essa geração, né, de crianças e adolescentes. Pratica esporte, gente, porque a gente aprende a se frustrar direto e a gente aprende a superar e fazer cada vez melhor, sabe? Então, a karateca Mariana Dantas ensinou que desistir não é uma opção e seguir sempre adiante, sem dúvida nenhuma. Em que momento você percebeu, assim, que você conseguia, que você tinha mais para contribuir fora ali das quadras e mais como gestora? Sim, então, na verdade, tudo aconteceu meio que por acaso, assim, né? Eu ainda atleta, eu me formei em educação física. Show. Né? E sempre gostei dessa parte mais de gestão. Tanto que imediatamente eu fiz uma pós-graduação em administração e marketing esportivo. Legal. Então nunca foi assim a questão de estar dando aula propriamente. Na parte de dar aula, eu sempre gostei muito de lidar com crianças. Porque quando a gente faz karatê, você vai fazer o exame para faixa preta, você precisa ministrar aulas, você precisa ser examinador de graduação e tal, porque tudo são testes, né, que você vai fazendo para saber se você está apto a pegar a faixa preta, né? E já naquele momento eu gostava muito de auxiliar meus professores ali com a garotadinha, né, mais nova, sempre gostei muito. Mas como profissão mesmo em si, eu gostava mais dessa parte administrativa. Mas, por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado em ir pra coisa pública, assim. Até porque eu não tenho uma família tradicionalmente política, né? Nada, absolutamente. E aí, foi quando, lá em 2011, o então vereador Fábio Mitidieri, ele assumiu a Secretaria de Esportes de Aracaju, que era recém-criada. Ele foi o primeiro secretário, porque antes o esporte na cidade de Aracaju era uma diretoria da Funcaju. Era da Funcaju, era uma diretoria da Funcaju, então não tinha uma secretaria de esportes. E aí ele foi o primeiro secretário e queria criar um corpo técnico. E foi aí que surgiu o convite para eu trabalhar junto com ele, porque eu tinha acabado de deixar de ser atleta mesmo. Né? Eu já estava dando aula, eu dava aula de karatê para crianças no Arquidiocesano. E de educação física também, exercendo minha profissão. E ele me convidou para ir para a parte da gestão. E aí eu fui me especializando. Aí uma coisa foi puxando a outra, e aí na época também Antônio Ora Filho, que hoje é vice-presidente da Confederação Internacional de Esporte Escolar, ele era árbitro CBF,
também. Maratonista então, agora. Maratonista agora, maratonista. Ele era o secretário adjunto. Então, assim, na verdade, aquela Secretaria de Esporte ali de Aracaju foi uma escola muito grande. E era assim, e a gente aprendia fazendo, porque Fábio sempre teve esse ritmo frenético que a gente tá vendo. Talvez fosse até mais frenético, porque era mais jovem ainda. E a secretaria foi criada faltando um ano e meio para a gestão acabar. Então, ele tinha muita sede de resultados, assim. Então, a gente fez muitos projetos. Era tudo muito rápido e a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, eu lembro quando a gente criou o Bolsa Atleta Aracaju, só existia o Bolsa Atleta Federal, que não tinha muito tempo de criado também. E tinha, se eu não me engano, era a cidade de Vitória, que tinha um Bolsa Atleta ali municipal. E eu tive que viajar para Vitória para ter informações sobre o programa. Porque você não achava nada na internet. Né? Não tinha assim, o portal da transparência, não tinha o chat GPT, não tinha o portal da transparência, né? Não tinha nada disso. Então era assim, era pegando o telefone de fio, né? Ligando para pegar essas informações. Então, e aí a paixão pela gestão pública veio acontecendo muito naturalmente, assim. Mariana, já que você falou do Bolsa Atleta, é importante, vamos entrar nesse assunto, então, do Bolsa Atleta, que acho que é a sua grande paixão também, né? Desde a gestão municipal, fazendo essa transição para a gestão estadual, né? Isso. E uma das coisas importantes que a gente precisa ressaltar é que fazer a gestão do esporte, ele não é só colocar dinheiro, não é só você patrocinar eventos. Fala um pouco assim de como é que se trata essa gestão esportiva. Então, o esporte ele tem algumas vertentes, né? Ele tem o esporte de alto rendimento, ele tem o esporte social, ele tem o esporte de participação, né? Que é para todos, para a vida toda. Você tem o esporte educacional. Então, e tem a questão da gestão de grandes eventos também. E eu sempre dividi, né, o esporte nessas frentes, nessas bandeiras prioritárias, para que a gente pudesse fazer uma boa gestão. Porque uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, ela complementa, né? Então, por exemplo, lá em 2022, quando a gente trouxe os Jogos da Juventude, que é a maior competição escolar para a turma de 15 a 17 anos, realizada pelo Comitê Olímpico, né? Ali naquele momento a gente estava tratando de trazer um mega evento multiesportivo para Sergipe. Sim. Coisa que Sergipe nunca tinha recebido, né? E aí você fala de turismo, economia, fomento ao emprego e renda, né? Tudo isso. Mas aí você para e pensa, mas aí eu vou trazer um evento como esse, Sergipe vai ficar em último lugar no placar, sabe? Não dá, né? Não dá. O que é que a gente pode fazer de projeto, de programa, de política pública, que a gente possa incentivar os nossos atletas a serem cada vez melhores, sabe? Para que conquiste resultados. Aí, a partir dessa iniciativa, a gente criou, por exemplo, o programa Seleções, que é um programa onde a gente repassa um recurso para as federações esportivas e eles mantêm as seleções sergipanas de base. Sim. Porque aí você consegue fazer uma reciclagem, né, dos atletas. Porque o atleta ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai trocando de categoria ou vai desistindo, inclusive, do esporte, né? E você tem que ter sempre essa reciclagem de atletas, né? Para não acontecer como às vezes a gente vê, né, em alguns momentos da nossa seleção brasileira, né, sai os grandes astros, os grandes fenômenos, e agora a seleção fica como? Né, você não tem, né, aquela renovação. Então esse programa foi muito pensado nisso, e graças a Deus ele vem dando muito certo, e aí nesse ano o Sergipe conseguiu medalha de ouro, conseguiu medalha de prata, conseguiu medalha de bronze, sabe assim? Então foi muito legal. E aí, a partir do momento que você conquista essas medalhas com esses atletas, você cria ídolos locais também, né? E aí aquela garotadinha que muitas vezes nem vai ser atleta de carreira, mas ele fica inspirado a fazer o esporte. Sim. Então você percebe que tá tudo conectado, né? É todo um ecossistema, né? Tudo um É o que a gente estava ecossistema. comentando até aqui antes de você chegar aqui. Sim. A gente estava falando do ecossistema, de clube, federações, né? Sim. Associações, tudo ali envolvido para fortalecer esse ambiente de desenvolvimento do esporte. Né? Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem um sistema esportivo bem definido. O que acontece é que essa questão que você falou a princípio do investimento, ela é extremamente importante e necessária, mas muitas vezes o que acontece, uma ação sobrepõe outra, porque a gente não tem um sistema bem definido. Então, por exemplo, se no nosso país tem um sistema federativo, que existem as federações e as confederações, quem deveria manter as federações seriam as confederações, que são as mães, né, das federações. Mas, via de regra, elas não recebem recurso suficiente para manter essas federações. Então, por exemplo, do tempo que eu passei à frente da secretaria, eu posso dizer sem sombra de dúvida que 100% das federações esportivas receberam algum tipo de apoio do governo do estado.
Umas mais, outras menos, porque depende muito do projeto, né? E da própria gestão da entidade, né? Para poder receber o recurso, o apoio, etc e tal. Mas elas acabam recebendo muito mais apoio da Secretaria de Esporte do Estado do que propriamente da Confederação. E aí o que acontece? Aí a gente tem que dividir essa fatia, né, do recurso com o esporte social, que deveria ser exclusivamente da gestão pública, né, da gestão municipal, da gestão estadual. Olha, é um assunto super complexo. E eu falo assim, se deixar, eu saio falando aqui o dia inteiro, porque eu fiz parte da comissão que discutiu a Lei Geral do Esporte, né? Eu fui do Conselho Nacional de Esporte também, lá em Brasília. Então, eram muitos debates, assim, dias e dias e horas e horas e horas. É um debate permanente, né? É um debate permanente. Tem é um debate como. permanente. Que, assim, e eu digo assim, e é permanente justamente porque a gente não tem pessoas que militam pelo esporte verdadeiramente nos espaços de decisão. Sabe? Entendi. Nos espaços de poder de decisão, nos espaços decisórios, assim, sabe? Hoje, por exemplo, no Senado você tem a senadora Leila do vôlei, que tem dado uma parcela de contribuição muito grande para o esporte. Aí quando você vai olhar na Câmara Federal, pouquíssimos. E, Mariana, é importante porque, assim, conquistar esse espaço, ocupar esses espaços, porque justamente o esporte ele tem crescido muito, né? Vários esportes. Não é à toa que a gente tá vendo competições. Sergipe mesmo Sim. tem se tornado um reduto de competições, né? Perfeito. Então, acho que é muito importante isso que você tá falando. Ah, com certeza, porque assim, na verdade, a partir do momento que a gente começou a trazer os eventos esportivos aqui para Aracaju, para Sergipe, como um todo, a gente começou a mostrar a capacidade que nós temos de realização. Né? A gente tem uma facilidade muito grande, o deslocamento é tranquilo, a cidade é plana, né? É arejada, você tem a concentração da rede hoteleira muito próxima ao aeroporto, Sim. né? Em 10, 15 minutinhos você tá no centro de convenções, você tá no ginásio Constâncio Vieira, você tá na Arena Batistão. Então tudo isso são coisas que os grandes eventos olham para saber se a cidade tem condições de sediar ou não, né? E a gente já mostrou, já provou mais do que suficiente. Assim, hoje eu digo com muito orgulho, hoje a gente é procurado para receber os eventos, assim, e eu tenho muito orgulho disso. Você encontrou a data para fazer o evento certo. Nossa, cidade É linda. isso. É isso. Por exemplo, junho mesmo, nem me chama para negociar nada, porque eu não... É São João. É São João. Mas aí você tem, né? Setembro, outubro, novembro, enfim, né? verdade. Aquelas datas de baixa temporada para fazer isso. O que você acha, assim, que ainda tem, que precisa avançar na prática da esportiva, da política esportiva, né, em Sergipe, daqui pra frente, daqui a 10 anos, o que você acha que ainda falta? Aí precisa avançar muito. Precisa avançar no entendimento das pessoas, do alcance que o esporte tem na vida das pessoas, sabe? E na sociedade como um todo. As pessoas falam assim, muita gente diz assim, é mais do que esporte, é educação, é mais do que esporte, né? É superação e tal. E eu digo, gente, não é mais do que esporte é isso. Sabe? Esporte é superação, é disciplina, é formação cidadã, é oportunidades, Perfeito. sabe? É infraestrutura, é segurança, sabe? O esporte é saúde física e mental, entendeu? Então o esporte é tudo isso. Ele é multifacetado, sabe? E ele tem que estar junto com outras áreas também, sabe? Então, precisa as pessoas alcançarem esse entendimento para que o investimento no esporte seja maior. E aí, quando a gente faz um maior investimento no esporte, de uma maneira geral, tanto de infraestrutura, quanto de capacitação, quanto de eventos, quanto de programas para atletas, né? E para incentivar a sociedade a ser mais ativa fisicamente, aí a gente tem um legado imaterial, sabe, assim, gigante. E a gente consegue atingir todas as áreas. Eu vou dar um exemplo disso. Quando nós não éramos secretaria, a gente era uma superintendência especial de esporte dentro da Secretaria de Educação. E na época foi assim, parecia um velório, né? Meu Deus, o esporte perdeu muito, né? E coisa e tal. E que de fato perdeu, porque perdeu muita autonomia, Sim. né? Mas eu costumo dizer assim, sabe? Que se me der um limão, eu faço uma laranjada. Sabe? Porque a limonada já ficou peixinha. Então a gente já tá inventando outras coisas, né? E aí quando eu fiz, pô, já tá posto, né? Não somos mais secretaria, somos a superintendência da educação, vamos fazer dar certo. E o que a gente fez dar certo? Entrar de verdade na educação, sabe? Legal, mostrar legal. que o recurso da educação precisa ser também para o esporte, sabe? Para esses meninos e meninas. E aí calhou com a pandemia,
né? E aí, Sim. na época, eu conversava muito com o secretário, eu era superintendente, eu conversava muito com o secretário. Falei assim, secretário, o esporte pode ser a tábua de salvação para a permanência desses meninos na escola. Perfeito. Porque você veja, né? Todo mundo isolado em casa. Quando as coisas começaram a voltar, muitos desses meninos, principalmente da escola pública, não voltaram a estudar, porque eles tiveram que trabalhar para botar o sustento dentro de casa com seus pais, né? Então, de que maneira você consegue atrair novamente esses meninos para a escola? Eu lembro que a educação fez um projeto fora da escola não pode, sabe? Tinha uma série de coisas assim que era justamente para trazer esses meninos. Aí eu fiz, veja, mas sinceramente, as matérias convencionais não vão ser suficientes para convencer. Sabe? Então, vamos trazer mais alegria, mais prazer, mais vontade de estar ali naquele prédio, né? Naquele bloco de cimento, né? E o esporte tem muito a contribuir com isso. E assim a gente fez esse trabalho e deu muito certo, graças a Deus. E graças a pessoas que entenderam essa importância, sabe? Então, é isso. Falta as pessoas terem esse entendimento, sabe? Falta gente entender o que de fato o esporte pode proporcionar na sociedade como um todo. Acho que legal que tem pessoas assim como você, né? Que cuidam, dão todo esse suporte pra gente, pra continuar. Ô Mariana, Isso é legal. eu gostaria de voltar a um assunto sobre o Bolsa Atleta Aracaju, que eu acho que é um assunto, um programa, acho que não é nem mais um programa, é uma política já efetiva de governo, né? E nós temos com uma das grandes referências que foi nossa atleta medalhista olímpica, campeã mundial Duda, que ela foi também uma das primeiras pessoas a receber talvez o Bolsa Atleta Aracaju na época, né? Como é que você vê esse legado do Bolsa Atleta? Se tem histórias de pessoas que receberam esse Bolsa Atleta, como é que você enxerga tudo isso aí? Ave Maria, Bolsa Atleta é um divisor de águas na vida de qualquer atleta, na vida da família daquele atleta, inclusive, né? Porque eu, quando era atleta mesmo, eu digo, eu não tinha pai patrocínio, eu tinha família patrocínio, né? Porque chegou a hora que o pai e a mãe já não aguentam mais, né? Entra a avó, entra o tio, entra a tia, entra o primo, né? Todo mundo ali, né? E assim, eu fui muito felizarda, porque eu tive o patrocínio de uma empresa privada, que na época era a Norcom. Nós ficamos juntos por 8 anos. Fiquei muito tempo sem patrocínio antes da Norcom, mas finalizei minha carreira com a Norcom, mas nunca tive apoio da esfera pública. Nunca tive um governo, uma prefeitura que tivesse me apoiado, né? Eu recebia muitas homenagens, né? Fotos, placas e etc, mas apoio propriamente dito, não. Uma passagem aérea, um kimono, né? Enfim, não tinha. E eu sabia, e sempre soube a falta que isso me fazia, sabe? E vi a diferença quando eu tinha um recurso na mão, né? Através do patrocínio da Norcom. E quando eu entrei na gestão pública, né? Junto com o Fábio, inclusive, a gente falou assim, não, a gente tem que criar o nosso Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta Federal era recém-criado, a gente tem que criar o nosso Bolsa Atleta porque a gente precisa fazer essa diferença na vida dos atletas, né? A gente precisa minimizar essas dores, né? Porque por muitas vezes o que acontece? O atleta, ele treina e ele não sabe se vai ter o dinheiro para ir competir. Sim. Né? Se vai ter o recurso suficiente. Porque a gente não tá falando de uma competição, a gente tá falando de um ano inteiro de calendário, né? De treinamentos, de campeonatos, né? De uma equipe multidisciplinar, né? De tudo isso. E aí, quando a gente criou o Bolsa Atleta Aracaju, eu lembro que eram 80 vagas. E a gente dividiu entre ouro, prata e bronze. E, Arthur, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você me perguntar o nome dos 80 atletas, eu sei lhe dizer. É mesmo, né? Especial. Eu sei lhe dizer. Porque, assim, marcou muito a gente, sabe? Primeiro que a coisa não era digital, então a gente recebia as fichas dos atletas manualmente, né? Então a gente tinha as caixas, assim, sabe? E morrendo de medo, assim, a gente tinha uma comissão para avaliar, né? E morrendo de medo de perder algum documento, algum papel, alguma coisa. Era muito papel, né? E você analisando ali e tal, junto com essa comissão. E de maneira que a gente passou a... E depois dos atletas contemplados, tem a prestação de contas. Então você passa um ano acompanhando aqueles atletas. Então, e como eu era a diretora do programa, sabe? Eu tava todo dia sabendo o que os meninos... parecendo Globo Repórter, sabe? O que faz, onde mora, onde vive, o que come. Sabia que era completa. E aí a gente teve a Duda Lisboa, que foi campeã olímpica hoje, né? E aí você tem certeza que o que você fez lá atrás, né? Tava no caminho certo, deu um resultado. Aí você teve o Vitor Mainá, tenista, que hoje é um super empresário do ramo do tênis. Aí você tem o Siri, que é uma lenda do surf, que até hoje surfa. Eu digo, Siri, como você se aposenta? Ele foi nosso Bolsa Atleta Aracaju lá atrás. Né? Então, assim, você tem vários atletas de karatê, de judô, de polo aquático, de atletismo, sabe? E aí, lamentavelmente, o Bolsa Atleta Aracaju, ele foi extinto. Né? Vieram outras gestões, extinguiu lá o Bolsa Atleta e aí você abre um hiato no esporte sergipano,
Porque a gente para de ter resultados. Sim. Você tem uns Sem resultados dúvida. isolados. Entendeu? Daquele atleta mais abnegado, que teve uma oportunidade, né, especial ali e foi-se embora. E aí você tem o hiato. E aí quando a gente entra no governo que volta com o Bolsa Atleta e com outros programas de incentivo ao esporte, aí a gente torna Sergipe uma referência. Já começa a engrenagem. Começa a engrenagem novamente. Começa a engrenagem novamente. Hoje a gente tem grandes atletas. Veja, ginástica, nós somos um celeiro. Né? E Mariana, diversificou, né? Até as modalidades, né? Exatamente. Importante isso. Exatamente. Olha, no nosso Bolsa Atleta estadual hoje, a modalidade, salvo engano, que tem maior número de contemplados é a natação. Há quantos anos que a gente não tem um ídolo da natação? E temos agora um recordista de Rafael 50 Aguiar, metros. né? E veja, 50 metros livre, a prova mais rápida da natação. Bateu o próprio Né? recorde. Bateu o próprio recorde, exatamente. Incrível. Mas aí antes a gente tinha tido lá Araquém, Eline, verdade. sabe? Lá atrás, assim, do meu tempo, sabe? Assim, você tem uma lacuna grande. E aí, lógico, teve a Sara Marques também, mas é isso que eu digo, assim, e Sara Marques foi nossa Bolsa Atleta também lá atrás, É, legal. né? Você E fala com muito orgulho, né? eu falo. Tem que ter, dá pra Eu perceber. falo mesmo, assim, porque a gente cria um carinho muito grande, sabe? É uma identificação natural. Uma identificação natural, sabe? E aí, ser Bolsa Atleta estadual, hoje a gente tem natação, badminton, GR, boxe, karatê, judô, atletismo, os paradesporto, sabe? Que é muito importante. E hoje, nossa, quando a gente foi fazer a entrega do Bolsa Atleta no ano passado, né? Que foi a primeira edição. Subiu tantos atletas, assim, com os mais diversos tipos de deficiência, sabe? Cadeirante, deficiência visual e etc. Que eu olhava assim, eu fazia, gente, tá parecendo que é um programa exclusivo para área de esporte, sabe? Porque apesar de nós termos colocado um percentual mínimo, eles ultrapassaram esse percentual. E isso tudo, e aí eu tenho muito orgulho de falar também, somente meritocracia. Sabe? Só resultado esportivo. Algumas pessoas tentaram modificar o programa para dizer assim, vamos fazer por classe social. Eu fiz, gente, o Bolsa Atleta, ele é um programa de resultado esportivo. Independente da classe social do atleta. Importante, Mariana, que o Bolsa Atleta também ele beneficiou o técnico também. O Bolsa tem um Bolsa Técnico, Técnico. exatamente. Isso é muito importante. Exatamente, porque assim, apesar de ser para o alto rendimento, a gente fez uma formatação que deixou ele o mais inclusivo possível. Então, veja, o técnico é o grande mentor ali, né? Aí ele vai ficar de fora, sabe, Sim. do programa. Como é que ele vai acompanhar ali o atleta? Eu lembro muitas vezes, quando eu tava na seleção brasileira, porque a seleção brasileira de karatê naquele tempo, na verdade eu peguei uma transição. O que acontecia? Antigamente você ia... fui convocada para o Campeonato Sul-Americano. Pronto, aí eu ia para São Paulo, me encontrava com a delegação, treinava 2-3 dias com aquela equipe e viajava. Então assim, aquele técnico não me conhecia, eu não conhecia ele, não tinha confiança nenhuma, sabe? E ficava à mercê das orientações dele ali. Por mais experiência que ele tivesse, ele não tinha intimidade com o atleta, né? Sim, de saber, né, em que momento ali eu poderia estar me sentindo acuada ou mais confiante, etc. E aí eu peguei depois essa transição. Depois não, a gente ficava um tempo, uma temporada, 1 mês, 2, 3 meses, sei lá, treinando com a seleção brasileira e você tinha essa confiança. Então, muitas vezes acontece de o atleta viajar e não poder levar seu técnico, não levar seu treinador do seu dia a dia. E aí, quando você cria essa categoria, realmente você faz total diferença. Total diferença. E aí, no nosso Bolsa Atleta hoje, e eu digo nosso porque, veja, né? A gente sai, mas ele não sai da gente. Aí você tem a questão do percentual do paradesporto, aí você tem do Bolsa Técnico, aí a gente criou a Bolsa Infantil para garotadinha de 10 anos, que já é determinada, já sabe o que quer, já tem resultado. O Bolsa Estudantil, que é para tanto a turma do escolar quanto do universitário, porque é uma lacuna que o nosso país tem também, do esporte universitário, né? Quando você tá na idade escolar, você ainda consegue um suporte, um apoio ali, até da própria escola, né? Quando você chega na universidade, você precisa trabalhar. E muitas vezes é o momento que você larga o Uma esporte. opção entre fazer o esporte e estagiar para conseguir... É isso. pagar os curto. estudos. E aí, muitas vezes, quando você larga o esporte, se torna aquela pessoa sedentária. Pro resto da vida, praticamente. Aí, pra você retomar isso lá na frente, é bem mais difícil, entende? Então, quando a gente cria esse programa e engloba essa categoria, não é pensando só no hoje, em 2026, sabe? É pensando, assim, numa perspectiva mesmo de futuro. Mariana, vamos voltar... Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente fica o tempo todo falando pro Bolsa Atleta. Se brincar, a gente faz um episódio completo de Bolsa Atleta aqui. Faz mesmo. Mas vamos
falar um pouco de outro assunto, mas o mesmo assunto que envolve o esporte de alguma forma. Sim. A gente tem sobre o esporte como motor da economia. Né? A gente tem muita gente que às vezes a gente olha assim, pô, você está gastando dinheiro com esporte. Não, como é que você pensa em relação a essa crítica aí? Primeiro que é um pecado falar total. dizer que está gastando dinheiro no esporte é realmente uma insanidade, assim, você falar sobre isso, falar dessa forma, porque a gente só tem pauta positiva no esporte, sabe? O esporte como um fator econômico, você está falando de investimento em infraestrutura, você fala de geração de emprego e renda. Você fala de turismo esportivo, quando você capta grandes eventos. Você vê aí o Ironman mesmo. O Ironman movimentou 18 milhões de reais na nossa economia, gente. Sabe? É muito dinheiro, sabe? E é algo que fica, é um legado que fica. Arthur já foi triatleta. E ele sabe que lá atrás a gente contava nos dedos quantas pessoas praticavam triatlon, né? E hoje, depois da vinda do Ironman, você não conta mais, verdade. sabe? No ano passado, na edição do ano passado, nós tivemos mais de 200 sergipanos fazendo a prova, sabe? Do Ironman, que é um 70.3, que é uma prova de endurance total, né? Não é somente o triatlon, né? Das provas olímpicas, né? É uma prova de alta resistência. Então, você cria esse movimento, você cria essa atmosfera. E aí vem toda a indústria de material esportivo, né? Quantas fábricas nós temos hoje de camisas de corrida, de material, sabe? De boné, de viseira, né? De alimentos, né, de eletrólitos, essas coisas todas, né? Então, tudo isso é uma cadeia que é movimentada através do esporte. Hoje a gente tem um estudo do PIB do esporte que traz justamente esses dados do quanto o esporte movimenta a cadeia econômica do país. A gente teve até recentemente a Maratona do Rio. Sim. É importante só para criar esse paralelo, né? Sim. Maratona do Rio recebeu, se contar atletas e acompanhantes, 70 mil pessoas no Rio de Janeiro. Olha. Então, assim, você tem um número muito expressivo. Mas você falou de Ironman, sem dúvida, movimento turismo, movimento economia. Sim. Hoje, Sergipe, Aracaju, né? Recebe grandes eventos, né? Tem a Maratona de Aracaju. Sim. Hoje, acho que esse ano vai bater 15 mil atletas, né? Então, tudo isso faz parte dessa loucura, gestão, né? Uma loucura boa, né? O poder público compreende essa dimensão da Maratona de Aracaju como movimenta bastante a economia? Com certeza. A maratona, ela teve sua primeira edição no ano passado e já começou muito grande, né? Ela já começou grandiosa, né? E ela tem tudo para fincar mesmo no calendário nacional, não só no calendário estadual, né? E é importante quando um evento dá certo, porque ele ganha força e atrai tantos outros, né? Ele atrai tantos outros. E por isso que é importante ter pessoas responsáveis à frente desses grandes eventos, justamente para que não manche uma reputação, não manche uma categoria mesmo, sabe? De organizadores de eventos e da própria modalidade em si, né? Eu lembro há um tempo atrás, existia uma maratona aqui em Sergipe que não foi bem sucedida, né? Talvez por falta de apoio na época, né? Enfim, falta de experiência mesmo. Porque veja, todo mundo que trabalha com esporte, ele tem uma paixão envolvida. E às vezes essa paixão faz com que a gente não use o racional, sabe? E aí, às vezes, a vontade de querer fazer é tão grande, sabe? Que algumas pessoas podem passar por cima de certas premissas, sabe? E quantos anos se passaram desde aquele primeiro episódio, desde aquele primeiro evento, até ter uma outra maratona aqui em Sergipe, né? Justamente porque houve esse receio, sabe? Muita coisa não deu certo ali naquela edição. E não tô trazendo aqui culpados nem nada, porque eram vários fatores ali envolvidos, né? Mas o que eu digo é isso, o quanto é importante fazer bem feito. Porque a gente sempre luta por um espaço, né? O esporte está sempre lutando. Na esfera pública, lutando por orçamento, né? Quando você tá ali, saúde, educação, segurança pública, né? O esporte tá ali, né? Buscando espaço. E como é importante a gente ter pessoas que entendam do esporte, justamente para brigar por esse orçamento. Porque hoje a gente tem um governador que é um esportista. Ele é apaixonado e ele entende a importância disso, sabe? Primeiro, que ele já recriou a Secretaria de Esportes. Já começa daí. Um passo gigantesco. Já foi um passo gigantesco. E assim, eu participei de todo o processo. Ele tirou recursos de outras secretarias para botar recursos na Secretaria de Esporte. Isso é praticamente inédito.
sabe assim? Você quase não vê isso. Oh, que legal. Sabe? E aí, ano após ano, a gente foi incrementando o orçamento porque a gente foi mostrando resultado e foi crescendo a parte do esporte. Hoje, o esporte sergipano é uma verdadeira política pública mesmo. Não é uma secretaria acessória, sabe? Tipo assim, vamos botar lá pra ser cabide de emprego, sabe? Pra ser daquele parlamentar que não perdeu o mandato, né? Porque por muitos anos no Brasil foi assim. A Secretaria de Esporte era para um vereador, um deputado que não venceu uma eleição, né? E vamos acomodar ele ali, né? Inclusive, eu tô falando isso a nível de Ministério de Esporte também, sabe? É sempre uma pasta que fica ali de negociação, né? E aqui no estado de Sergipe isso não aconteceu, isso não acontece. Mariana, eu brinco nos bastidores assim com algumas pessoas, eu digo, Sergipe cresceu tanto em competições de esporte, tem trazido tantas competições que quem tem que aumentar, a rede hoteleira tem que aumentar sua capacidade, senão já não vai comportar a quantidade de pessoas. E é verdade, porque assim, se pensar que um Ironman, né? Vamos falar de Ironman, né? Já que você gosta tanto também do Ironman. Adoro. Assim, é um evento que trouxe muitos benefícios para Sergipe, né? Bastante. E você sabe muito bem que existe um lobby ali por trás de outros estados brigando pelo Ironman, porque todo um estado quer Ironman. E Sergipe parecia um pouco improvável, né? Que tivéssemos Ironman. Como foi esse processo aí? Pode contar um pouco aí? Ave Maria. Foi uma luta grande. A luta grande, né? Não, foi uma luta grande, porque assim, a gente tinha a nossa vizinha Maceió, né, que era a detentora do Ironman do Nordeste, aí posteriormente chegou Fortaleza também, né, mas assim, a gente é vizinho de Maceió, então assim, improvável você ter 2 Ironmans em cidades tão próximas, né, porque é o mesmo público ali, né, e foram vários anos ali tentando, conversando com a turma do Ironman, até que chegou a nossa vez, né, E por que chegou a nossa vez? Justamente porque a gente já vinha sediando grandes eventos, porque, veja, até um tempo atrás, até pela falha que a gente tinha de investimento no turismo, as pessoas iam para Bahia, pulava Sergipe e ia para Alagoas, né? E vice-versa, né? Então as pessoas não tinham muito conhecimento do que era Sergipe, né? Muitas vezes eu, atleta, tal, não sei o que, eu falo assim, você é de onde? Eu fiz, eu sou de Sergipe. Ele, eu tenho parente lá no Ceará. Sabe? Assim, a gente... É mais fácil eu chegar em São Paulo do que eu chegar no Ceará. Sabe? Assim, não sei se você sabe. Sabe assim? Já passei de E eventos como o Ironman trouxe, mudou essa percepção, né? Mudou completamente, porque você traz a visibilidade, né? Ou veja, a natação do Ironman de Aracaju é considerada a segunda melhor da América Latina. Entendeu? Então, assim, quando você abre... Muito bom nadar ali. Muito bom, né? Quando você abre o mapa mundi do Ironman, tá lá Sergipe, tá lá Aracaju, sabe? E a gente não pode perder isso, sabe? Porque é exatamente isso que vocês trouxeram. Esse legado que trouxe para o estado, para a cidade, ele é gigantesco. Veja, nós tivemos 1.200 atletas participando no ano passado. Esse ano, as inscrições já esgotadíssimas, né? Acho que com 5 dias, 10 dias que abriu a inscrição, já esgotou. Quer dizer, uma coisa um ano antes, né? Todo mundo ali já se programando. Só que dos 1.200 atletas, a gente teve mais de 6.000 pessoas vindas de fora do estado. Entendeu? Porque é uma prova que envolve realmente toda a família. Meu esposo agora, Anderson, ele participou do Ironman Full em Floripa, né? Esse ano só eu fui, mas no ano passado foi eu, meu filho, minha filha, sabe assim? Porque envolve todo mundo. É muito sacrifício, né? O treino deles. Total. Né? Então, se não tivesse apoio da família, fica realmente difícil. E aí, essas pessoas vieram pro nosso estado, sabe? E dá essa visibilidade, mostra Sergipe como cartão postal. Vocês mostraram isso muito bem, né? Fazendo a cobertura maravilhosa. Eu uso todas as imagens de vocês. Obrigado. Quando eu quero fazer propaganda do nosso trabalho. Ô, Mariana, desculpa, meu Deus. Vai lá. É muito importante falar do Ironman, mas a gente tem um grande nicho que são os seguidores da gente, que acompanham a gente, que é muito de corrida de rua. Você também é corredora de rua, né? Então, o que a gente pode falar sobre corredora de rua em corrida de rua, sobre políticas públicas voltadas para o incentivo dessa prática de competições, né? Sim. O que é que você pode falar em relação a isso? A corrida de rua é uma paixão, né? Todo mundo, né? Ou quem se não correu ainda, vai correr um dia. É verdade. É muito gostoso. Eu digo que é o esporte mais democrático que tem, porque você só precisa de um tênis.
Uhum. Aí tem gente que vem com Garmin, com não sei o quê, tênis de placa, né? Isso, aquilo, outro, não sei o quê. Mas, de regra, você só precisa de um tênis, né? Uma boa vontade, né? De preferência, estar sendo acompanhado por um profissional de educação física para não ter lesões, né? Para evitar e tal. Mas você consegue praticar em qualquer lugar, né? Eu, enquanto secretária de Estado mesmo, que viajava muito, tinha muitos compromissos fora do Estado, botava meu tênisinho ali na mala e minha planilha tava sempre verdinha, sempre dia, né? E assim, e nossa cidade, nosso estado é muito propício, né? Há pouco tempo, inclusive, eu participei da corrida lá em Monte Alegre. Já tem 2 anos que eu participo dessa corrida lá. As próprias corridas que a gente faz do Verão Sergipe, né? Deu essa democratização também, porque você descentraliza, né? Você tira somente da capital. Porque na capital você tem corrida quase que todo final de semana. Todo final de semana. E é no sábado e no domingo. Eu conversando com a secretária de esportes de Pernambuco, ela dizendo, ela fez, Mari, a gente só autoriza uma corrida por final de semana. Nossa, aí, gente, você lá em Sergipe, você tá captado. Total. Aí tem corrida no sábado à tarde, tem no domingo de manhã, né? Tem no sábado à noite, enfim, você tem um calendário bem extenso. E o que é bacana de ver é que a gente tá vendo isso se pulverizar pros bairros também e para o interior do estado. Cidades, no interior. Você falou Monte Alegre. Monte Alegre, Propriá, Canidé de São Francisco, você tem Neópolis, Pirambu, sabe? Ou via governo do estado, ou via entidades privadas e municípios, todas estão fazendo suas corridas, assim. E é muito legal. Aí você falou isso, não é? Você corre. O negócio é que eu tô sendo convidada para todas as corridas. E eu tô ficando perto já. Pra correr tudo. É legal que a gente consegue treinar na orla, né? Ainda tem isso, naqueles horários fechados. Gente, né? Perfeito isso, né? Eu adoro. A corrida de rua é fantástica. Aí teve tempos atrás, anos atrás, a gente fez uma postagem lá sobre a volta de Aracaju, né? Que era uma corrida tradicional, né? E tem outras corridas tradicionais que a gente tem. A volta de Aracaju, mas que popularizou um pouco mais a corrida, ela acabou não continuando, né? Sim. Mas outras corridas apareceram nesse meio do caminho, né? Então, corrida de rua é fantástica, né? Com certeza. É como eu falei, né? É democrático, né? É gostoso. A gente tem uma orla maravilhosa, né? E ter esses fechamentos, terças, quintas e sábados, assim, é super propício, né? Pra prática. E serve pra tudo, né? Porque tem gente correndo, tem gente caminhando, tem gente passeando. E aí vai sendo influenciado pelas pessoas que estão correndo também. Isso é muito gostoso, porque você cria um movimento, né? Você cria um movimento saudável em torno do que tá acontecendo ali, sabe? E é o que eu digo, e garanto a você que 95% daquelas pessoas não são atletas, né? São trabalhadores comuns, são médicos, advogados, autônomos, dona de casa, mas que tá ali fazendo sua corridinha, mantendo sua saúde, né? E isso é o bem-estar que você leva para todas as outras áreas de sua vida, né? Que é tão importante. Verdade. Eu mesmo, quando eu fico estressada, começo a correr. Também. Os problemas se resolvem. É pedalar e correr. Né? Os problemas se resolvem e no instantinho a solução chega. A gente falou muito sobre patrocínio, mas parando aqui rapidinho, só para agradecer a Printel Tecnologia que patrocina esse canal, né? Sem vocês seria impossível a gente estar aqui hoje conversando com Mariana, por exemplo. Muito obrigado e é isso, né? Até tem um carinho de patrocínio, por exemplo, né? Você pega um grande empresário que foi o Abelio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar. Legal. Né? Era um dos maiores empresários do país e, ao mesmo tempo, era o grupo que mais investiu no esporte também no país. Ele continuou legado, né? Continuou legado. Que ele tem a escolinha de triatlo, né? Junto com iniciativas privadas, né? Mas a escolinha de triatlo que é com o Juraci, o triatleta, que ele sai percorrendo o Brasil aí, fazendo a escolinha de triatlo. Exatamente. Aqui tem Laranjeiras. Tem Laranjeiras. E eu já conversei com o Juraci pra gente trazer outros núcleos também. Que legal. Coisa boa, né? Trazer ele aqui também pra conversar. Verdade. Foi super acessível, gente boa, fantástico ele. Com certeza, é isso mesmo. Ô Mariana, uma pergunta, eu sei que vai ser uma pergunta difícil, né? Mas qual é a realização que te deixa mais com orgulho nessa sua trajetória na gestão esportiva? Ave Maria, essa é difícil mesmo. Essa é difícil mesmo, mas eu acho que essa transformação, sabe, que a gente fez no esporte, na percepção das pessoas, sabe, de mostrar que é possível, de mostrar que é capaz, de dar essa visibilidade para o nosso estado, sabe, se antes era um ponto de interrogação, sabe, uma dúvida que pairava, será Sergipe, será? Sabe, hoje não, sabe, vamos fazer em Sergipe, vamos para lá, sabe, esse orgulho mesmo, sabe, a gente conseguiu trazer isso através do esporte, isso é muito bom. E um programa, assim, específico, é difícil de falar demais. Sim, tem vários. Tem vários, mas tem um que é meu xodó, assim, que são
as nossas escolas de esportes. A gente tem umas escolas de esportes que, a princípio, era só em Aracaju, né? No Santa Maria, no Santos Dumont, no Siqueira Campos. E, mais recentemente, a gente ampliou para a cidade de Lagarto, né? Uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Lagarto, que são espaços, são equipamentos esportivos onde as nossas crianças e adolescentes praticam esporte no contraturno escolar. E é onde você vê todos os dias um excelente investimento da política pública no esporte, de esporte na vida dessas pessoas, sabe? Porque a gente está situado em bairros vulneráveis, né? E essas crianças e adolescentes passam lá à tarde ou amanhã ali com a gente, né? E aí tem mais de 10 modalidades, é um leque muito grande de modalidades para eles escolherem, né? E por vezes surgem vários talentos dali, né? Antigamente a gente tinha as escolas de esportes, mas a gente não tinha resultados de medalha, né? Hoje a gente tem já atletas chegando na seleção brasileira, no time Sergipe, sabe? E isso, você cria esses ídolos locais, sabe? Então, quando aquele menino ganha uma medalha de ouro, ele chega na escola, ele é um herói, né? E ele começa a ampliar a percepção dos colegas, dizer assim, rapaz, eu também posso. Né? Se ele tá ali, conseguiu, com toda dificuldade, por que eu não? Né? Então você já começa a virar a chave, virar a mentalidade daquele jovem ali para as coisas que realmente importam, para as coisas do bem. Então as nossas escolas de esportes, para mim, é um xodó, porque assim, ela não tem um marco, sabe? Não tem um dia de um evento. São todos os dias que estão ali acontecendo. E mais recentemente a gente conseguiu contratar professores especialistas em crianças neurodivergentes. Então, hoje a gente tem essa prática nas escolas de esportes, em todas elas, para atuar com o público, com as crianças neurodivergentes. E aí, todo dia é uma alegria, né? Porque é uma evolução, né? A criança que chega lá mal falando e, de repente, já está conseguindo articular, pular uma corda, sabe? Pular amarelinha, sabe? Coisas que parecem muito simples, mas que fazem uma diferença enorme na vida dessas pessoas. Se você pudesse definir, assim, uma frase, a importância, né, do esporte para a sociedade, assim, qual seria? Nossa, vocês estão difíceis, viu? Ai, gente, esporte é vida. Esporte é vida, esporte é formação mesmo, sabe? É uma grande ferramenta de inclusão social, de formação cidadã. Eu costumo dizer assim às pessoas, quer criar um cidadão de bem, coloque ele para fazer um esporte, coloque seu filho para fazer um esporte, sabe? E o que eu digo, não é para ser atleta, é para ter os valores, sabe? Para ter ali o respeito à hierarquia, o respeito ao próximo, o autoconhecimento, saber que você pode ser o melhor da turma, mas você precisa das outras pessoas para você evoluir, sabe? Que todo mundo ali importa, sabe? A frustração que eu falei, você saber vencer, que é muito importante também, não é só saber perder, mas você saber vencer, você saber lidar com aquilo ali, você saber que você chegar é difícil, mas você se manter é pior ainda, né? E traçar todos esses caminhos, sabe? Os valores que o esporte traz na vida de um cidadão são super importantes. Não à toa, a gente tem visto uma onda mundial de grandes empresários fazendo esportes de endurance. Sim. Para ter melhor percepção do seu dia a dia, para ter mais equilíbrio no seu dia a dia, né? São pessoas que trabalham sob pressão, né, muito grande, né? E encontram nos esportes, e principalmente nos esportes de endurance, essa válvula de escape. Porque entende o quanto aquilo ali reflete no resultado do seu dia a dia, do seu trabalho, nessa tomada de decisões que a gente estava falando, né, anteriormente, no seu bem-estar, no equilíbrio, sabe? Então, tudo isso. Então, quer dizer, tem gente que só descobre isso aos 50, aos 60, né? E a gente tá conseguindo proporcionar isso pra nossa criançada, pra nossa juventude, e que é uma geração altamente tecnológica, né? Então a gente tem essa missão, nós enquanto gestores públicos e pais e mães, sabe? Porque é uma luta de todos, não é só da esfera pública, mas de toda uma sociedade, para que a gente consiga fazer essa transformação. E é muito fácil, porque o esporte tá aí para todo mundo, né? Tá aí para todo mundo. Medusa, eu queria fazer um adendo aqui, porque Mariana comentou que
ela é convidada para as corridas de rua. Mas ela não é só convidada, não. Ela vai e sobe no pódio, viu? Detalhe, viu? Esse detalhe, viu? Importantíssimo de ver. Então, Mariana, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast aqui. A gente queria falar muito mais sobre... Vamos ter outras oportunidades pra gente falar. Vamos fazer o episódio 2. Vamos fazer, vai ser legal. Tá aceita a proposta aí. Fechou. Então, assim, a gente queria agradecer muito você, uma gestora que é referência hoje nacionalmente, inclusive, né? Então, assim, a gente queria saber, assim, para finalizar, qual seria esse legado que você gostaria de deixar para essas gerações futuras aí pra gente? Primeiro dizer que eu sou muito feliz trabalhando com esporte, sabe? Porque eu vejo a transformação acontecendo no dia a dia, na vida das pessoas, as oportunidades, sabe? Quando a gente trabalha na esfera pública, eu digo que você consegue fazer muito por uma grande maioria. E isso é encantador, isso é o que me motiva todos os dias, sabe? A trabalhar mais e cada vez mais. E hoje eu tô indo para uma outra caminhada, né? Hoje eu sou pré-candidata a deputada estadual e o que me motivou foi muito isso, sabe? Essa luta diária por recurso, por projetos, por programas, e não ter essa força dentro do parlamento, sabe? Tem pessoas que apoiam ali pontualmente, mas não é a sua bandeira prioritária. Não levanta essa bandeira. E toda categoria que se é levantada uma bandeira tem conquistas fantásticas. Você vê a categoria de professores, de segurança pública, né? Hoje você tem um senador que é delegado, tem uma deputada federal que é delegada, né? Então você consegue resultados para a categoria. E é exatamente isso que eu quero pro esporte, sabe? Eu quero que o Bolsa Atleta, por exemplo, que já é uma lei estadual, ele não se acabe na próxima gestão, sabe? E quem quiser que seja maior, seja maior do que isso, sabe? Não é somente uma política de governo, mas uma política de Estado. A gente precisa disso, de políticas de Estado através do esporte, sabe? E então o legado que eu deixo assim para as pessoas é que abram a visão para o que o esporte consegue proporcionar, porque é muito além de medalhas. Sabe, medalhas são uma pequena parcela de contribuição que o esporte deixa para animar os nossos dias, né? A gente quer que o ex da minha, a gente quer a taça na mão, né? Mas para chegar até lá, nós tivemos aí milhões e milhares de Neymar, de Vinícius Júnior, né? De Wesley, coitado, né? Que agora saiu da Copa, mas enfim, né? Ronaldo Fenômenos por aí. O próprio Ronaldo Fenômeno tem um instituto chamado Fenômenos, né? Então, dali talvez saia um campeão, né? Seleção brasileira, etc. Mas quantos estão sendo impactados? Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. E é o que eu amo fazer e pretendo fazer por muito tempo ainda. Estamos torcendo, assim, que esse futuro do esporte sergipano seja duradouro, seja brilhante, como você imagina aí, como a gente conversou aqui. Obrigada. Melhor, mais ainda, sempre melhor, né? Sempre melhorando, né? Com certeza. Com certeza. Com e a gente tá aqui na torcida pra tudo, né? Pra esporte, principalmente. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí o episódio de hoje, muito legal. A Printel, mais uma vez, por estar patrocinando esse canal, né? Fazendo com que isso aconteça. E vamos pra mais e mais, trazer sempre mais esporte, mais bate-papos como esse. E é o que o mote desse canal, né? Que é um esporte, pratica um esporte, assiste um esporte e viver um esporte, né? É isso aí. E assim a gente faz vários esportes. Com certeza. Muito bom, gente. Parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigado a você. Oi?